comigo, pessoal? Tudo bem com todos vocês? Professora Angélica chegando aqui, tá? Nossa live, né? Que, na verdade, não é live porque precisou ser gravada, tá? Por problemas técnicos aqui, né? Na nossa cidade, na nossa sede. Nós precisamos fazer nossa aula, né? Gravada aí pra você. Mas para cumprir com o nosso compromisso, correndo o risco aí, né? Entre correr o risco de não dar certo na hora do ao vivo ou gravar e trazer o conteúdo com a mesma qualidade para você, a professora Angélica preferiu trazer o conteúdo com a mesma qualidade para você, tá? Para você ter uma ideia, nossa live sempre rola às 19 horas, né? São 17 horas e 31 minutos, tá? Então tem pouquíssimo tempo aí antes da nossa live literalmente acontecer. Mas a professora Angélica está aqui, nós vamos soltar de forma gravada para você, para que você tenha aí, né, como eu disse, o mesmo aprendizado, seguindo aquela sequência que nós colocamos aí, aquela sequência de aulas, né, que a professora Angélica vem fazendo com você, cooperando, colaborando com a sua aprovação, tá? Então, seguimos o baile aí, né, com a continuidade do período composto, porque nós tivemos a nossa última aula aqui no nosso canal do Vale Concurso no dia 12, no Dia das Crianças, né? E hoje nós estamos retornando aí com essa continuidade de conteúdo, tá? A professora Angélica começou a conversar com você sobre o período composto, né? Que é aquele período onde dentro dele aparece mais de uma oração, viu? E aí, sabendo a gente, né? Que nesse período aí onde acontece mais de uma oração, a gente tem, né, a condição de ter o período composto por coordenação ou período composto por subordinação, tá? Então, assim, a gente estudou o período composto por coordenação, todas as orações, né, que são classificadas como coordenadas, não é assim? Pois é. E agora nós vamos partir para o período composto por subordinação. A professora Angélica disse que daria retorno para vocês, né? Nós continuaríamos aí com o período composto no nosso próximo encontro. Hoje, não sendo ao vivo, como eu já disse, né? Seja muito bem-vinda você que está chegando aí agora. Como não é ao vivo, como a professora Angélica disse, mas aqui presente com você, né, faltando aí pouquinho tempo para ser ao vivo de verdade, né, pelo tempo em que eu estou aqui no estúdio gravando, nós vamos tratar das orações subordinadas. Então, olha só para a gente relembrar, quando a gente tem o período composto por subordinação, dentro dele as orações são dependentes uma da outra, viu? Nós temos essa importante condição e aqui hoje nós veremos várias pegadinhas de prova atribuídas para você gabaritar, não errar de jeito nenhum. Tá aí, ó, ser muito bem sucedida aí, beleza? Então, olha só, primeiro tipo de oração subordinada que nós vamos ter é a oração subordinada adjetiva. Lembrando que acontecem orações subordinadas dentro do período composto por subordinação, viu? Pois é. E dentro do período composto por subordinação, as orações são dependentes uma da outra, tá? Tem essa relação de dependência as orações, sendo uma delas a oração fixa, a oração principal e a outra subordinada. Então, é essa subordinada que nós estudaremos aqui nesse nosso encontro de hoje, tá? Olha só, muito bacana. Então, as orações subordinadas adjetivas, a gente entende que tem essa classificação porque elas exprimem o quê? Característica, viu? Muito cuidado com isso, tá? Que a oração é subordinada adjetiva quando exprime característica. Característica essa de um termo que se encontra dentro da oração principal. Então, o que a gente tem? A gente tem a oração principal e a gente virá aí com a oração subordinada adjetiva exprimindo valor de característica. Característica de um termo que se encontra dentro da oração principal, ok? Beleza? Pois é. Aí observem aí no slide juntamente comigo, tá? A professora Angélica está aqui com você, claro. Eu já disse, né? Faltando poucos minutos para nossa aula aí, que seria live, né? Acontecer. Mas a gente está aqui, está cumprindo o horário, né? Porque a gente tem um horário determinado, mas são 17 horas e 35 minutos, quase no horário da nossa live de verdade. Então, olha só. A professora Angélica colocou aqui para você o seguinte. As orações subordinadas substantivas adjetivas exprimem função de característica, certo? Certo. Então, olha só, ela se subdivide em duas, tá? Existe a oração subordinada adjetiva, né? Explicativa. Existe a oração subordinada adjetiva restritiva. Professora Angélica, qual é a diferença entre essas duas orações?
né, adjetiva restritiva ou adjetiva explicativa, porque a gente já sabe que as orações adjetivas exprimem característica. Beleza. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela explica o óbvio. Olha como é interessante a gente saber, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa. Explica o óbvio, tá? Em relação a um termo que se encontra dentro da oração principal. Oração subordinada adjetiva restritiva explica no sentido da restrição, beleza? Explica no sentido da restrição. Não explica de forma óbvia, explica no sentido restrito da circunstância, da característica, ok? Então, olha só o exemplo. Quando a gente tem assim, olha, Deus, vírgula, que é nosso Pai, vírgula, nos salvará, nós temos na oração que é nosso Pai, isolada por vírgulas, uma oração subordinada adjetiva classificada como explicativa, porque está explicando o óbvio. É óbvio que Deus é nosso Pai, né? Então, eu tenho aí a oração principal, Deus, né, nos salvará, e tive a oração subordinada adjetiva explicativa, que é a oração que é nosso Pai. Tá vendo? Então, que é nosso Pai caracteriza Deus, né, que é um termo que se encontrou dentro da oração principal. Essa oração que é nosso Pai, oração subordinada adjetiva explicativa. E aí a gente vai para o exemplo de número 2. Olha, pedra que rola não cria limo. Aí a gente entende o quê? Que não é qualquer pedra que não cria limo, né? Não é toda pedra que não cria limo. Cadê a oração principal aí dentro? Pedra não cria limo. Esta é a oração principal. Pedra não cria limo. Aí o que que eu fiz? Eu restringi. Porque não são todas as pedras que não cria limo, né? São somente as pedras que rolam. Ou a pedra que rola que não cria limo. Então, olha só. A oração que rola, né, ela é uma oração subordinada, né, subordinada, adjetiva, o quê? Restritiva. Beleza? Então, a gente entende isso aí. Subordinada adjetiva restritiva, porque restringiu uma característica, restringiu aí a característica, veio restrita com relação a um termo que se encontrou dentro da oração principal. Beleza? Top demais? Pois é, vamos prosseguir então. Olha só, deixa a professora Angélica te dar um bisu frenético, porque a gente não tá ao vivo, mas a aula está perto do ao vivo, né? 17 horas e 38 minutos aí. Quem está no nosso encontro, né? Desde o início sabe que por medo de outros problemas técnicos, a gente acabou, né, antecipando aí a gravação dessa aula para você, tá? Mas acontecendo para você no horário previsto, né? Claro. Então, olha só, deixa a professora Angélica conversar um pouquinho aqui com você. Te dá o bisuzão da aprovação com relação a isso aí, hein? Olha só, você é futuro policial, né? Penal de Minas Gerais, você também, minha amiga aí do outro lado, olha só. Toda oração subordinada adjetiva, escute o que eu vou dizer para você. Isso vai contribuir muito para a sua aprovação. Toda oração subordinada adjetiva, ela tem que vir introduzida por algo que não é conjunção. Ela deve, obrigatoriamente, vir introduzida por algo que tem que ser chamado de pronome relativo. Acorda, povo que tá aí do outro lado. Tem que vir introduzido por algo que se chama pronome relativo. Então, esse Deus que é nosso Pai, e pedra, que rola, que é nosso Pai, que rola, a palavrinha que veio introduzindo essas orações, tem que ser considerada o quê? Pronome relativo e não conjunção. Por que eu falo isso? Porque a Selecom pode cobrar de você, pode querer tratar com você da seguinte forma: vai colocar uma oração destacada, vai falar que ela é subordinada adjetiva, por quê? Aí ela vai te perguntar, né, por que ela é subordinada adjetiva. E você tem que saber. Aí, porque ela veio introduzida por uma conjunção? Não. Porque ela veio introduzida por um pronome que é considerado como pronome relativo dentro das classes gramaticais. Beleza? Top demais? Beleza. Então, vamos continuar então. Olha só. Continuando aí agora, nós temos aqui o quê? A oração subordinada substantiva.
O que a gente vai entender dentro desse contexto, né, de oração subordinada substantiva? Nós teremos lá a oração principal e teremos a oração subordinada substantiva. Olha só. As orações subordinadas substantivas exprimem todas essas classificações. Olha, subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, né? Apositiva, aquela que tem função de agente da passiva, tá vendo? Pois é, cada uma dessas orações, elas exprimem ou nos lembram, né, alguns termos do período simples. Por exemplo, a subjetiva, ela lembra a função do sujeito, ela tem função de sujeito, então ela nos lembra o sujeito, né? A objetiva direta lembra a função do objeto direto. A objetiva indireta lembra a função do objeto indireto, né? A completiva nominal lembra complemento nominal, tá vendo? A predicativa lembra predicativo do sujeito. A apositiva tem a função de aposto, nos lembra o aposto no período simples, viu? E a que tem função de agente da passiva nos lembra, né, o agente da passiva também dentro do período simples. Então, observem só que estas orações subordinadas substantivas, a gramática, até troquei o R pelo L, uma confusão danada. A gramática, ela exprime pra gente o seguinte: a oração subordinada substantiva exprime função de substantivo. Mas como assim, professora Angélica? Né? Porque você vê lá, oração subordinada substantiva, exprime função com função de substantivo. Mas como assim, né? Como assim essa condição de substantivo? Como assim essa função de um substantivo, professora Angélica? Ah, vamos lá, como assim? Na seguinte situação, de você lembrar termos, alguns, esses que estão aí para você, que compõem o período simples, não é assim? E saber que, olha o bizu da aprovação aqui dentro, olha só, e saber que ela é substantiva porque ela tem função de um substantivo? Sim. Mas o bizu é elas poderem ser substituídas pela palavra isso e tiverem sentido. Olha só. Então, quando você quer saber se uma oração é subordinada substantiva, você vai fazer primeiro o quê? Substituir aquela oração destacada pela palavra isso. Olha só. E aí, se você substituiu pela palavra isso e deu certo, pega a oração destacada toda, substitui pela palavra isso e deu certo, lógico, né? Por exemplo, numa objetiva indireta, a gente sabe que o objeto indireto ele vem introduzido por uma preposição. Então, quando você for fazer a substituição por isso, vai aparecer um disso, né? E aí você vai encaixar bonitinho a preposição junto com isso e vai fazer a substituição. Deu sentido? Deu. Ficou bacana? Ficou. Sentido deu certinho? Rolou certinho? Rolou, professora? Então, nós temos oração subordinada substantiva. Porque você substituiu a oração destacada pela palavra isso e o contexto teve sentido frenético. Aí depois você sofre por essas classificações que você está vendo aí e que nós visualizaremos também agora. Olha só, a professora Angélica trouxe alguns exemplos para você, ou melhor, trouxe todos, né? Um exemplo dentro de cada classificação para você poder avaliar e estudar junto comigo aqui agora. Olha o que acontece, olha. É necessário que você colabore. Cadê a oração principal? É necessário. Cadê a oração subordinada substantiva? Que você colabore. Por que ela é subordinada substantiva? A oração que você colabore. Porque você pode substituir essa oração toda pela palavra isso. Olha, é necessário isso. Tá vendo? Isso o quê? Que você colabore. Viu? Só que é o seguinte, que você colabore, substituída aí nessa oração pela palavra isso, nós entendemos que ela é classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque esta oração subordinada exprime função de sujeito para a oração principal, ou seja, não tem sujeito na oração principal e o sujeito é esta oração subordinada, tá vendo? Substantiva. Isso é necessário isso. Não tem sujeito na oração principal, o sujeito se encontrou dentro da oração subordinada substantiva, então eu vou classificá-la como subjetiva. Vamos para o exemplo de número 2. Marina esperou que o marido voltasse. Olha aí, cadê a oração principal? Marina esperou. Tá vendo?
Pois é, beleza. Oração principal, Marina esperou. Que o marido voltasse, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Angélica, por que ela é oração subordinada substantiva? Porque Marina esperou isso. Ou seja, né, que o marido voltasse, eu substituí pela palavra isso. Marina esperou isso. Tá vendo? Deu sentido? Deu. Então, eu sei que a oração que o marido voltasse é subordinada substantiva. Agora, observe só que ela é subordinada substantiva com função de objeto direto. Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que, professora Angélica, que ela recebe esta classificação? Porque eu tive sujeito dentro da oração principal. Marina é o sujeito, né? Esperou, eu parei na última palavrinha aí da oração principal, que é o verbo, e pergunto, né? Esperou o quê? Não é verdade? E tenho resposta, tá? Então, cuidado. Agora a gente vai, olha só. Não me oponho a que você viaje. Olha aí. Cadê a oração principal? Não me oponho. Oração subordinada substantiva a que você viaje. Não me oponho a isso. Olha, deu sentido aí quando eu troquei, né? A oração subordinada pela palavra isso. Não deu sentido? Beleza, prof. Então, ok. Eu sei que ela é subordinada substantiva. Agora, eu vou classificá-la como objetiva indireta, a oração a que você viaje, porque eu paro no verbo opor, né, que encerra aí a oração principal, e pergunto, opor a quê? Quando eu paro no verbo e pergunto com preposição e a mesma está na minha resposta, eu tenho na resposta um objeto indireto. Então, aí, em forma de oração, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Beleza? Ok. Exemplo de número 4. Seu receio era que chovesse. Eu tenho, olha, seu receio era oração principal. Que chovesse, eu posso trocar por isso, né? Seu receio era isso, tá? Então, eu sei que a oração que chovesse é uma oração subordinada substantiva. É agora com função predicativa, viu? Oração subordinada substantiva predicativa, tá? E aí eu entendo o quê? Por que ela é predicativa? Porque eu tenho algo dentro da oração que caracteriza o sujeito da oração principal, né? Que é o seu receio, né? A chuva era o receio, então que chovesse era o receio de alguém, tá? Beleza. Estava ansioso porque voltasses, eu tenho estava ansioso, oração principal. Por isso, oração subordinada, eu já substituí, olha. Porque voltasses, eu já substituí por isso. Por, eu tenho que encaixar a preposição. Então, eu estava ansioso, oração principal. Porque voltasses, oração subordinada, substantiva, porque eu substituí, né, pela palavra isso, junto com a preposição aí, né? Por isso. Deu sentido, professora Angélica? Deu. Subordinada substantiva. Agora eu vou classificá-la. Essa subordinada substantiva aí é uma subordinada substantiva completiva nominal. Por quê, professora, que essa subordinada substantiva é uma completiva nominal? Pela seguinte situação, olha só. Eu tenho aí o quê? Ansioso é a palavra que encerrou a oração principal. Então, na condição de ansioso ser um nome, né, encerra a oração principal, é um nome e não um verbo, então eu paro no nome, pergunto com preposição e a mesma eu vejo na resposta, eu tenho ali um complemento nominal, aí no caso da oração, em forma de oração, né? Então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque voltasses, tá? Beleza. Só desejo uma coisa, 2 pontos, que vivam felizes, né? Olha só, eu tenho o sinal de 2 pontos aí, não é verdade? Então, eu entendo, né, que nessa condição aí do sinal de 2 pontos, o que vem depois aí, se determinou aí uma característica, né, uma explicação do que veio antes do sinal de 2 pontos, eu tenho aposto, que é um termo do período simples, tá? Eu sei que o que veio depois do sinal de 2 pontos, né, eu posso substituir pela palavra isso, só desejo uma coisa, 2 pontos, isso, né? Eu substituo essa oração toda pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Agora, é classificada essa oração como substantiva apositiva por causa do sinal de 2 pontos, tá? Então, por ter o sinal de 2 pontos, né? E por visualizar algo depois disso aí sendo trocado pela palavra isso, beleza?
Top. Agora, o quadro foi comprado por quem o fez. Olha aí o que a gente tem. O quadro foi comprado, oração principal, por quem o fez, oração subordinada. Substantiva, porque eu posso trocar, né? Não posso. Ah, não posso. Vamos bizu de prova. Oração subordinada substantiva, tá? Com função de agente da passiva. Deixa eu te explicar uma coisa. Agora que eu vou falar. A oração de número 7, por quem o fez, é uma oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. A única, olha só, dentro dessa classificação toda aí, a gente viu, de 1 a 7 aí, dentro dessa classificação toda, a oração subordinada substantiva é a única, né, com função de agente da passiva, é a única que não pode ser substituída pela palavra isso. E encaixa dentro da classificação das subordinadas substantivas, tá? E não pode ser substituída pela palavra isso. Na verdade, não é que não pode, porque a gente tenta substituir, mas a gente não consegue, tá? Você não fala, o quadro foi comprado por isso, não tem jeito, né? Então, a que tem função, a oração subordinada substantiva com função de agente da passiva, é a única substantiva que não tem como você substituir pela palavra isso. Então, você tem que ganhar, entender, interpretar, associar na raça. Beleza? Top de linha, então. Agora, olha só. O que eu quero falar com você, que é bizu da aprovação aqui para a oração subordinada substantiva. Bizu da aprovação. Olha só. Toda, ou melhor, quase toda, né? Tirando a de número 7 aí, o exemplo de número 7, que é a oração subordinada substantiva com função de agente da passiva, do exemplo 1 ao exemplo 6, nós temos as outras classificações da oração subordinada aí. Do exemplo 1 ao exemplo 6, a gente tem o quê? A gente tem conjunções, tá? Que introduzem essas orações subordinadas substantivas e que são classificadas por conjunções integrantes. Então, vamos lá? Toda a oração, anote isso aí, hein? Não, como ao vivo que a professora Angélica entrar aqui da próxima vez, eu vou querer saber se você anotou isso. Olha só, toda palavrinha que introduz oração subordinada substantiva deve ser classificada como conjunção integrante e não pronome relativo, beleza? Vai acontecer, geralmente, as conjunções que ou se, introduzindo esse tipo de oração subordinada substantiva, independente da classificação, tá? Só quando temos aí a subordinada substantiva com função de agente da passiva, é que não vai vir aí, né, não virá a conjunção que integrante, nem a conjunção se integrante, tá? Então, se der lá numa questão que você vai praticar para a prova, falando, né, que nós temos ali uma oração subordinada substantiva, por ser introduzida por conjunção, que é classificada como integrante, né, tá tudo ok, tá? Agora, se falar que é conjunção subordinativo, comparativo, concessivo, não sei o que, tá errado, beleza? Então, tá jóia. Agora, a professora Angélica vai continuar aqui com você, porque nós ainda temos que conversar sobre as conjunções, ou melhor, as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que são introduzidas por conjunções subordinativas. Tirando a integrante fora, né? Porque a gente já viu a integrante dentro da oração subordinada substantiva. Então, a gente entende que a oração subordinada adverbial, ela acontece dentro do período composto, dependendo da principal e a principal dependendo dela, sendo ela adverbial e exprimindo circunstância. Tá vendo? A oração subordinada adverbial exprime função de circunstância. Ela vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa e vai exprimir a circunstância da oração principal. Tá vendo como é que é interessante a gente saber? Pois é. E aí seguem as classificações, né? Oração subordinada adverbial causal, conformativa, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional, temporal, modal. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir para os exemplos aqui. Você que está aí assistindo esse nosso encontro aqui no horário bacana com você, né, para atribuir, mesmo diante de todo o cenário nosso aqui hoje, de imprevistos, né, de forma
improvisada, e a professora Angélica está aqui mesmo fornecendo esse encontro para você gravado, né, agora há pouco, são exatamente 17 horas e 55 minutos, quase no horário aí da aula que você, né, está assistindo aí agora. Então, olha só, nesse cenário, a professora Angélica quer te perguntar, você está praticando questões? Te direcionando para este concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais? Está ou não está? Vamos conversar direito? Se você estiver, parabéns. Se você não estiver e eu te encontrar na rua, saiba que eu vou puxar a sua orelha. Sabe por quê? O concurso público já bate à porta. Daqui até a data da nossa prova é um pulo, para não falar outro nome. Então, o que acontece? É assim, já foi. Então, a professora Angélica te convida, tá? Você que está aí, que está meio perdido com relação às questões, ou que quer praticar, que ainda não adquiriu o nosso curso de questões, fique à vontade, viu? É isso mesmo, tá? É só acessar o nosso site, né, a plataforma do Vale, e adquirir o seu curso de questões, viu? Para você poder praticar, tudo voltado aí para este concurso público, né? Direcionado aí para a PPMG, tá? E é isso, a gente faz um conteúdo bacana, atualiza, pinta e borda aqui, para tudo caminhar bacana, porque o Vale está com você até a sua aprovação. Isso é fato. Nós temos um compromisso selado com você que se encontra aí do outro lado, com a sua aprovação. Então, nós temos curso de questões, e tem simulado, e tem o curso Prata, e temos o curso Fênix, e temos turmas presenciais aqui em Patinga, né? E temos aulões que nós faremos, né? Os Vale Tudo presenciais aí em várias cidades aqui do estado de Minas Gerais, tá? E você que mora fora e se quiser, corra aí, né? E faça, né? Aproveite a oportunidade para ir até a cidade que nós faremos aulão, tá? Inclusive, nós faremos aí em Juiz de Fora, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Belo Horizonte e Patinga, né? Um dia antes da prova aí, dia 15 de janeiro, nós estaremos com um aulão presencial, o dia todo de aula revisional para você, muito bacana. Então, beleza, vamos continuar. Olha só. Professora Angélica chega aí, vó, olha só os exemplos que a gente tem dentro das orações subordinadas que são consideradas adverbiais. Olha aí, o tambor soa porque é oco. Porque é oco é a causa do tambor soar, tá vendo? O tambor soa a oração principal porque é oco, oração subordinada, adverbial causal. Tem a conjunção porque que indica causa aí, né? Rui voltou para casa como quem vai para a prisão. Né? Rui voltou para casa, oração principal, como quem vai para a prisão. Oração subordinada adverbial, né? Com a palavrinha como, conjunção como introduzindo, indicando comparação da casa com a prisão. A gente tem aí, olha, por mais que gritasse, não me ouviram. Não me ouviram, oração principal, por mais que gritasse, né? Com a locução conjuntiva por mais que, né, vai ser classificada aí a oração por mais que gritasse como subordinada adverbial concessiva. A gente tem aí, olha, se der tudo certo, estarei lá com você. Estarei lá com você, oração principal. Se der tudo certo, oração subordinada adverbial condicional por causa da conjunção sim. Tá vendo como a conjunção é importantíssima aí? Para você poder classificar a oração subordinada adverbial, que é aquela que exprime circunstância da oração principal. Pois é, olha aí, o homem age conforme pensa. Tá comparando aí, na verdade não está comparando, tá? Está em conformidade, de acordo com, né? O homem age oração principal, conforme pensa, subordinada, tá? Adverbial conformativa, porque uma está de acordo com a outra, né? A conformativa está de acordo com a oração principal, tá vendo? Pois é. Aí a gente tem, fazia tanto frio que meus dedos endureceram. Olha, fazia tanto frio, oração principal, que meus dedos endureceram, oração subordinada, adverbial consecutiva, uma em consequência da outra. Vim aqui para que pudesse analisar o problema. Vim aqui, oração principal. Para que pudesse analisar o problema, oração subordinada, adverbial final, tá? À medida que se vive, mais se aprende, verdade, mais se aprende é a oração principal. À medida que se vive, é a subordinada adverbial, o quê? Proporcional, tá? Indica proporção aí, viu? Só voltava para casa quando anoitecia, só voltava para casa, oração principal. Quando anoitecia, subordinada, adverbial temporal. Olha a conjunção quando aí nos auxiliando, né? E a gente fecha
com a oração, né, com o período aí, com as orações, né, aqui viverás em paz, sem que ninguém o incomode. E aí, nós temos aqui a condição de quê? Aqui viverás em paz, oração principal, sem que ninguém o incomode, oração subordinada, adverbial, modal. A oração aí, sem que ninguém o incomode, exprime um modo como alguém vai viver em paz dentro da oração principal. Tá vendo? Olha só, pessoal, a professora Angélica seguiu com você aí o caminho, né, da análise sintática. A gente vem tendo uma trajetória de aulas revisionais aqui no canal do Vale Concursos, né? Hoje, mais uma vez, aí não podemos fazer o ao vivo, mas no próximo ao vivo aí, se Deus quiser, a professora Angélica terá um encontro maior com você aqui de tempo, né? E a gente vai ter condição de colocar outras situações, tá? Muito cuidado, muita calma na hora, viu? De associar direitinho, de entender direitinho, tá? Porque essas orações estabelecem relação de semântica. É tudo que a Selecom gosta. A Selecom ama semântica, sentido, tá? Então, a relação semântica de uma oração e outra ali é uma aposta frenética. Então, você precisa entender a conjunção que introduz determinado tipo de oração, principalmente essas adverbiais, porque elas exprimem sentido, tá? Para você poder gabaritar uma questão dessa em prova. Beleza? Professora Angélica, deixa um grande abraço para você. Ó, um beijo no seu coração. Já falei que na próxima aula ao vivo a gente vai ter um tempo maior aí de conversarmos, de entendermos direitinho tudo e seguimos aí. Não desista dos seus sonhos, tá? Porque nós não podemos fazer ao vivo hoje porque a gente teve um imprevisto, mas a aula vai rolar para você, que está aqui acontecendo para você numa condição bacana por causa do nosso compromisso com a sua aprovação. Até mais, pessoal. Ó, beijo, um abraço, fui. Tchau, obrigada. Até mais.